Olá pessoal, aqui é Mauro Amaral, head da contemconteúdo.com, mas hoje eu estou aqui como uma pessoa que gosta de ter boas referências. É o início do projeto Li, Vi e Ouvi. Qual foi a minha ideia com esse projeto? O carreirasolo.org, que é um dos queridos, uns blogs que eu há mais tempo mantenho e há mais tempo cuido, teve ali na sua segunda versão uma seção chamada Subsolo. Essa seção era bem interessante porque me permitia comentar sobre coisas que eu gosto muito, literatura, cinema, ciência, enfim, conhecimentos aí dos mais variados que de certa forma se interligam. E é esse espírito de interligação, de correlação que eu quero trazer no Li, Vi e Ouvir. Que programa vai ser esse? Vou produzir vídeos aqui no qual, a partir de um elemento desses, seja um livro, uma música, um filme, um podcast, eu faço outras correlações e outras indicações para vocês. Diferente do que muitos amigos estão fazendo com resenhas de livros e filmes e séries, enfim, eu quero dar um passinho além e fazer essas correlações que eu acho que são importantes quando a gente está trabalhando com independência criativa, com empreendedorismo, com inovação. Beleza? Então, para começar esse projeto, eu escolhi um livro que, de certa forma, marcou a minha virada no primeiro semestre para o segundo, agora de 2017, com a retomada de projetos autorais muito importantes que vão começar a surgir aí dentro de 1 ou 2 meses. Esse livro se chama Essencialismo. É esse bonitão aqui, ó. Ele é bem simples, tem pouco mais de 250 páginas e é do Greg McKeown. Não sei se é... Claro que a gente não sabe se é assim que pronuncia, mas está aqui disponível em todas as plataformas aí online. Eu curto ler de vez em quando livros físicos, faço essa coisa meio híbrida, entre físico e digital, às vezes compro até as duas versões mesmo para poder ler onde eu estiver, enfim. Mas sobre o que trata esse livro aqui? Ele faz um confronto bem interessante com a nossa realidade hoje ultra conectada e cheia de funções, na qual a gente não sai dos empregos nunca, porque os empregos são em rede, em nuvem, e faz uma contraposição importante com o que é útil e o que é importante na vida da pessoa naquele momento. Ele diz como frase inicial do livro a seguinte pérola: se você deixa que outras pessoas tomem decisões por você, você nunca vai conseguir fazer aquilo que vai ser melhor para você. Porque outras pessoas vão estar comandando o seu tempo, outras pessoas vão estar comandando o seu vigor criativo. A partir daí, ele traça algumas táticas importantes sobre como ser senhor desse tempo novamente, como focar naquilo que é essencial, não se deixar contaminar pela lenda e pela falácia da superprodutividade e outras técnicas. É um livro bem pontual, às vezes, e aí vai uma criticazinha, ele tem um cheirinho ali de autoajuda. Se você for sensível a esse tipo de discurso, pode não aproveitar o melhor do livro, mas ele tem também estratégias bem interessantes. Algumas resenhas dizem, não tem nada nesse livro que não pudesse ser resolvido com um post. Um bom post de um site. Ele, inclusive, nasce disso, de posts que o autor fez na Harvard Business Review, aquela revista que também tem um site e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é um elogio ao livro, porque o livro se propõe a ser simples, a ser didático e a transformar a sua vida em algo mais simplificado. Então, nesse sentido, eu acho que isso é super coerente. Ele poderia ser resumido num post, mas digamos que é um post estendido num livro de 250 páginas. O que é um mérito para ele. Bom, mas dito isso, ele tem algumas partes interessantes. Ele tem uma metáfora bem legal que ele propõe sobre descobrir o que é essencial na sua rotina, a você usar a metáfora de abrir, por exemplo, um guarda-roupa. Isso vale mais para as mulheres, que tem mais consumo nesse sentido. Abrir o seu guarda-roupa e fazer a seguinte pergunta: qual dessas roupas eu realmente compraria e preciso hoje? E aí você vai ver que em contrapartida ao pessoal de produtividade, de organização, que organizaria o armário com tudo que se tem, você apenas escolhe aquilo que é realmente útil e essencial na sua vida, no seu dia, na sua rotina, no seu evento, e consegue filtrar ali aquele ambiente. E isso a gente pode fazer uma extrapolação para a vida profissional ou pessoal. E em alguns momentos a gente, claro, tem que aprender a dizer não, tem que aprender a priorizar as coisas, eliminar aquilo que realmente você não faria de novo. Ele diz também outra coisa bem importante, que o custo de você abrir mão de um costume ou de uma despesa que já tem é às vezes maior do que o de adquirir. Então, a gente tem que ser treinado para isso, para saber desapegar de custos que já estão ali dentro. Isso vale para as milhares de assinaturas que a gente faz de serviços online, isso vale para uma carreira que você está fazendo e você não curte, enfim, vale aí nesse sentido também. Ok, está indicado o livro, está disponível, como eu disse, em todas as livrarias. Eu mesmo encontrei numa livraria que eu sempre frequento, ali de forma física, e consumi o livro aí em 2 semanas, mais ou menos.
Mas, uma vez indicado, a gente aqui no Livre e Ouvir vai justamente fazer contraposições ou extrapolações sobre outros conceitos. E que conceitos seriam hoje nesse primeiro programa? São dois, na verdade. O primeiro é a falácia da produtividade, que o livro ataca firmemente. A gente é, de certa forma, doutrinado a pensar que se produzir muito e muitas coisas no mesmo dia vai ser um melhor profissional. Na verdade, aqui segundo o Greg, e eu tendo a concordar, a gente tem que aprender a escolher as tarefas que assume e eleger aquelas que são essenciais. No lugar de categorizar 15 tarefas, falar assim, não, realmente, quais são as tarefas nota 9, nota 10 que eu vou fazer hoje? Se, por exemplo, tiver abaixo de 9, nem faça. É uma contraposição que a gente pode fazer entre essencialismo e produtividade. Tem outras, mas eu acho que vale a gente fazer esse raciocínio e entender que realmente existe essa diferença. Um outro conceito que eu gostaria de trabalhar é o minimalismo. Eu tenho críticas bem interessantes sobre o minimalismo e eu acho que o livro também, de certa forma, faz isso. Ele não fala para abrir mão, inclusive cita em alguns trechos, abrir mão de tudo na sua vida, ou ser um asceta, ou subir para uma montanha e ficar lá meditando. Não é isso. É, na verdade, valorizar aquilo que se tem, que pode ser, inclusive, o carro mais caro da sua categoria, se você quiser e se dedicar a fazer isso. Tá? Mas a crítica ao minimalismo vai no sentido de que eu não conheço nenhum minimalista que saiu exatamente de uma situação difícil, sem grana, ou teve que lutar para chegar muito e conquistar as coisas, como eu, por exemplo. Não existe minimalista que nasceu pobre. Eu acho que o minimalismo, de certa forma, é uma maneira de gente que teve grana e foi de uma classe um pouco mais abastada lidar com a falência. Simples assim. Não existe minimalista que saiu de baixo. Existe minimalista que chegou até embaixo. Eu acho que, nesse sentido, o essencialismo ele se confronta com o minimalismo, que está sendo tão alardeado de uns anos para cá, já foi tema de blogs e podcasts e videocasts infinitos por aí, mas ele se confronta com o minimalismo de forma interessante e nos põe a pensar se, na verdade, vale mais ser essencial e ser focado naquilo que a gente gosta de fazer ou desistir daquilo que se queria fazer por outras barreiras e tudo mais. É isso, pessoal. O Livre e Ouvir vai ser esse confronto de ideias, na qual, a partir de uma obra, seja ela qual for, a gente vai ir para outras. Não deu para fazer exatamente o vi e ouvir. Dessa vez eu fiquei no li, mas a ideia é estar abordando diversas plataformas e como elas conversam. E, claro, ouvir o comentário de vocês e sugestões de próximas resenhas por aqui. Tá? Eu sou Mauro Amaral, você encontra os episódios do Li, Vi e Ouvir no carreirasolo.org ou no meu site pessoal lá no Medium, o mauroamaral.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, eu sou @mauroamaral.com ou carreirasolo.org@gmail.com. Valeu, pessoal, até a próxima!